Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo rodada 23, time para as ligas anuais. Bora lá escalar. Esse time aqui é o canal do professor FC, que na rodada 22 fez 60 pontos. A média dos cartoleiros girou em torno de 50 pontos e nós fizemos 60. Poderia ter sido melhor, né? Mas o nosso capitão aqui era o Cano, que não foi bem. Nós fizemos uma aposta no Cano ao invés de colocar o Luis Soares, e isso atrapalhou um pouco a nossa classificação, a nossa pontuação na rodada. Vamos agora vender o nosso time para poder aqui escalar a rodada 23. Vendendo o time, já dizendo para você o seguinte: se você gosta do meu trabalho e quer colaborar com o meu trabalho, não custa nada, deixa o seu like, porque o like fortalece demais aqui o canal. Bora lá então pensar aqui na tabela de jogos. O grande problema da rodada 23, os jogos começam na quarta-feira, dia 13, às 21 horas, com o Flamengo e Atlético Paranaense, depois Internacional e São Paulo, e só continua na quinta. Depois tem jogos ao longo da quinta, 4 jogos, depois sexta-feira tem jogo e sábado ainda tem 2 jogos. O melhor jogo para a rodada para SG é Palmeiras e Goiás, que é o jogo da sexta-feira às 21h30. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso banco de reservas, caso alguém do Palmeiras não jogue, porque a galera vai pesar no time do Palmeiras, tenho certeza disso. No sábado a gente tem 2 jogos que eu vejo que são 2 jogos difíceis para a gente apostar. Um clássico, né? Vasco e Fluminense. Se para apostar ali seria o Arias no meio campo e o Cano do lado do Fluminense, e o Vegete, o atacante do Vasco, para o lado do Vasco. O jogo ainda do sábado aqui, o outro jogo que também é um jogo complicado, Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético sem o Hulk, vejo como opção o Paulinho. Para mim, o Paulinho é muito melhor para a rodada do que o Tiquinho. O Tiquinho está voltando, mas o Paulinho tem uma qualidade melhor de scouts do que o Tiquinho. Pensando em outros times com possibilidade de SG, além do Palmeiras, eu vejo aqui o Fortaleza com a possibilidade de SG jogando em casa contra o Corinthians. E vejo como terceira opção aqui o Flamengo, porque o Atlético Paranaense vai vir muito desfalcado. Esses são os 3 jogos para mim para SG. Então, se eu penso esses 3 jogos para SG, eu vou começar escalando o meu time pensando nesses 3 times. Léo Pereira vou colocar para ter alguém do Palmeiras na minha defesa, né, para o SG. O Gomes, o zagueiro do Palmeiras, será mais escalado do que o Luan, mas o Luan, por ser menos escalado, dá para escolher. Dá para pensar também no Brites do Fortaleza jogando em casa, para quem precisa diferenciar. Porque se você precisa de se diferenciar nessa rodada, você vai colocar no máximo 2 do Palmeiras na defesa. Porque a maioria dos líderes ou quem está na zona de premiação vai com pelo menos 3 do Palmeiras na defesa, tá? Então aqui o Luan é o nosso outro zagueiro, mas caberia demais para diferenciar o Brites e até mesmo o Tite do Fortaleza, ok? Para você ser diferente dos adversários. Laterais, Marlon do Cruzeiro, ótima opção, muito valorizado, né? Custa 18 cartoletas. Juninho Capixaba, custa 11 cartoletas, é um nome muito viável. Os laterais do Palmeiras, tanto o Piquerez como o Mike, que deve jogar de forma ofensiva, custa 9 cartoletas. Como o próprio Marcos Rocha, para quem tem menos cartoletas, dá para escalar o Marcos Rocha, são boas opções. Eu vou colocar o Mike. Vou dobrar as laterais do Palmeiras, ver o que vai acontecer aqui, ó. Já tenho 3 do Palmeiras, tá? Aqui no gol, aí eu vou sair do Palmeiras, não vou colocar. Vou deixar só 3 do Palmeiras nesse time. E vou fazer aquela ideia do goleiro fake. Então, fazendo o goleiro fake, vamos ver como que a gente pode organizar isso aqui. Bora lá. Goleiro fake. Tem que filtrar aqui porque não está aceitando. Vou tirar o provável e vou no goleiro fake. Goleiro fake, os 2 goleiros bons para a rodada. O Everton, vou colocar o goleiro fake aqui do Fortaleza, que está nulo, que é o Fernando Miguel. Aí abaixo do Fernando Miguel, eu tenho o Everton do Palmeiras, para colocar 4 defensores do Palmeiras. Acho que é possível.
Abaixo aqui eu tenho o Léo Jardim, que pode ser exigido contra o Fluminense. Eu tenho o João Ricardo, do Fortaleza, jogando em casa, que pode também ser um goleiro para segurar a SG. Tenho o Rossi, que está como provável do Flamengo. Como o Flamengo é o primeiro jogo, dá para dobrar o Flamengo. Temos só que aguardar a escalação. Bom, eu vou colocar o Rossi, mas se o Rossi não for para o jogo, eu vou de João Ricardo, porque falei com vocês aqui que o terceiro SG para mim é o do Fortaleza. Então eu tenho Fortaleza, tenho Flamengo e tenho Palmeiras como SGs mais prováveis. Treinadores, disparado Abel. Todo mundo vai colocar o Abel. Se você quer fugir do Palmeiras para fazer diferente, como eu avisei no início do vídeo, é no máximo duas peças do Palmeiras na defesa, e aí você pensa em outras alternativas, tá? Rafael Veiga é a única unanimidade para mim no meio campo, a única unanimidade. Ainda como nomes bons, o Matheus Fernandes do Bragantino, nome bom para meio campo. Ranieri, outro também que é nome bom para meio campista. Cristaldo do mesmo jeito, penso que é um nome bom. Aí vem Gerson, Arias e Zé Rafael. Esses três são nomes bons. O Gerson, sobretudo, para quem pensa em valorização. Como o jogo do Flamengo é o primeiro, e aí dá para dar uma equilibrada valorizando aqui, eu vou colocar o Gerson no meio campo, tá? Gerson, Arias e Veiga. Arias e Veiga são os nomes melhores para a rodada. O terceiro ali, você pode encaixar vários meio-campistas. Inclusive, pensando aqui no nosso banco de reservas, você vai ver esses meio-campistas que você pode encaixar. Zé Rafael é um deles, dá para encaixar demais. O Bruno Gomes também tem uma média boa jogando em casa, né? Contra o Bahia ali pode ser um cara interessante. Ele tem só pontuações positivas, ele tem 2 mitadas no campeonato, é um nome de aposta, mas serve. Lucas Evangelista caiu muito de produção, dá para arriscar. Do Internacional, Alan Patrick, que a gente nunca gosta do Alan Patrick pelo que ele representou nos jogos até agora, mas a gente tem o Bruno Henrique aqui, não tenho certeza se vai para o jogo, mas como é o primeiro jogo, daria para pegar o Bruno Henrique. E tem o PP do Grêmio também, que é muito bom para a rodada, para manter a média, tá? Eu vou colocar o Bruno Henrique no banco, porque como é o primeiro jogo, eu vou saber se ele vai para o jogo ou não. Eu estou procurando colocar Flamengo e Inter aqui no banco, por uma questão assim da gente ter alguém caso os jogadores titulares não joguem. Bom, aí para banco aqui, ó, o Bustos, né, jogando em casa é o primeiro jogo. Marcos Rocha é uma outra opção. O Malo é outra opção. O Felipe Luiz está provável aqui do Flamengo, é uma outra opção, porque o jogo do Flamengo é o primeiro. Eu vou fechar com o Felipe Luiz, que não tem média boa, mas é o primeiro jogo. Poderia ser o Bustos também, ó. Dependendo do que for o São Paulo, daria para colocar o Bustos aqui também, tá? No banco. Continuando a nossa escalação, não salvou o Felipe Luiz, eu vou colocar até o Bustos aqui. Então salvou agora o Bustos, olha lá, estou colocando só os times que nós vamos saber a escalação previamente. Assim como vamos saber a escalação do Internacional, saberemos também a do Flamengo. Aqui nesse caso aqui, ó, eu não tenho ninguém do Flamengo para colocar no banco. Teria que colocar do Internacional. E aí que vem o grande problema, porque eu só tenho um mercado ali para colocar. Então, para não ficar pesado demais no Internacional aqui, ó, vou voltar, vou tirar o Bustos e vou colocar o Felipe Luiz, para não ter um peso no Inter ali, caso os do Palmeiras não joguem. No ataque agora, nós não escalamos o nosso ataque. Melhor nome para mim para o ataque nesse momento é o Paulinho do Atlético. Aí os outros todos são nomes bons, mas são apostas, né? Vegete, Marcos Leonardo, Arthur, Pedro, são todos nomes bons para a rodada, tá? Não tenho dúvida disso. Rony, muito irregular, não gosto, prefiro o Pedro. O Robson do Coritiba pode ser uma aposta interessante. Vou colocar Robson no meu time aqui. E vou finalizar com o Pedro. Poderia ser o Arthur. Vamos só ver quantos que nós temos aqui do Palmeiras, para a gente ver se dá para colocar o Arthur. Ó, temos o técnico, temos 3 na defesa, aí já dá 4 peças. Com o Veiga, 5 peças. Dá, por exemplo, a gente abrir mão do Pedro e colocar o Arthur. Só que o Atlético Paranaense vai com time reservas, né? Então aí a gente pode pensar em alguém do Flamengo, sim. O Cebolinha, ele tá
barato e ele está provável no momento. Se ele começa o jogo, a gente pode colocar o Cebolinha aqui, ó, para o banco de reservas, tá? Capitão mais escalado da rodada até o momento é o Veiga, nós não vamos fugir disso, podemos colocar o Veiga. Acho que para quem precisa arriscar e ser diferente, cabe o Paulinho como capitão e cabe também o Robson como capitão, tá bom? O Arthur aqui do Palmeiras não é uma certeza, pode ser que eu resolva tirar o Arthur e bancar o Pedro do Flamengo aqui nesse time, tá? Se eu fizer isso, as alterações eu coloco lá no meu Instagram, que é @professor.cartola, ou vou fixar aqui abaixo do vídeo nos comentários, ok? Esse time aqui custou 140 cartoletas,91. Então esse time tem os dois laterais do Palmeiras, Mike Piquerez, Léo Pereira e Luan compondo a zaga. Nosso goleiro fake é o Fernando Miguel, porque no banco nós temos o goleiro do Flamengo. Técnico é o Abel Ferreira. No meio campo, Arias, Gerson e Veiga. Veiga capitão. No ataque, Robson, Arthur e Paulinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boas mitadas para nós nessa rodada. Caso seja necessário, quarta-feira tem vídeo atualização ou vou fixar aqui nos comentários as possíveis atualizações. Me siga também lá no Instagram, @professor.cartola.